Reunião ordinária do dia 28 de abril de 2020. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nosso trabalho. Daremos início à reunião ordinária do dia 28 de abril de 2020. Tendo em vista a ausência do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, que é o nosso secretário, convido a vereadora Priscila a ser a secretária ad hoc. Até se encontra. Obrigado, Priscila. Solicito a secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Roberto de Almeida. Presente. João Fernando de Assis Cipriani. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. José Carlos de Souza Páscoa. José de Alencar da Silva. Marcos Martins. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Priscila Fernanda Nério de Souza Rocha. Presente. Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito aos senhores vereadores se coloquem de pé. Havendo um legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar o nosso trabalho. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação na proposição de resolução número 5 de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de resolução número 5/2019. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 7 de outubro de 2019 a proposição de resolução número 5/2019, que regulamenta o controle de frequência, a jornada extraordinária, a compensação de jornada e a concessão de férias na Câmara Municipal de Matias Barbosa, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 22 de abril de 2020. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada, nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas emissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de resolução número 5/2019, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Projeto de resolução número 5/2019. Regulamenta o controle de frequência, a jornada extraordinária, a compensação de jornada e a concessão de férias na Câmara Municipal de Matias Barbosa. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo a seguinte resolução. Capítulo 1. Da jornada e horário de trabalho. O servidor pertencente ao quadro permanente da Câmara Municipal de Matias Barbosa deverá cumprir a jornada de trabalho disposta na lei de criação do seu cargo entre 8 e 17 horas. Parágrafo 1º. Exceção ao previsto no caput desse artigo, deverão ser autorizadas pela Direção-Geral e comunicadas ao servidor responsável pelos recursos humanos, sempre respeitando o cumprimento da jornada de trabalho estabelecida para o cargo. Parágrafo 2º. A Direção-Geral definirá o cumprimento das horas que ultrapassarem a 40ª semanal pelo servidor cujo cargo preveja a carga horária superior a 40 horas por semana. Parágrafo 3º. O servidor que cumprir jornada de trabalho igual ou superior a 8 horas diárias deverá respeitar o intervalo intra-jornada mínimo de 1 hora, enquanto o servidor que cumprir a jornada de trabalho de 6 horas diárias deverá respeitar o intervalo intra-jornada mínimo de 15 minutos, não sendo computados esses intervalos na duração do trabalho. Artigo 2º. O servidor deverá respeitar a sua jornada de trabalho, sendo que horas extraordinárias somente poderão ser realizadas quando previamente autorizadas pela Direção-Geral para suprir transitoriamente eventual necessidade de serviço. Parágrafo 1º. Serão desconsideradas as horas trabalhadas fora do horário fixado para o servidor, bem como as horas excedentes trabalhadas sem a autorização da Direção-Geral. Parágrafo 2º.
pequenos elastecimentos na jornada para atender eventual necessidade previsível de trabalho poderão ser pagas como horas extraordinárias, desde que autorizadas pela direção-geral. Parágrafo 3º. Quando constatada a habitualidade injustificada de registros fora do horário estipulado para o servidor no relógio do ponto, sem autorização prevista neste artigo, poderá ser instaurado o processo administrativo disciplinar por não observação de normas legais e regulamentares, conforme incisos 1, 3 e 10 do artigo 85 da Lei Complementar número 1392, de 30 de janeiro de 2018. Parágrafo 4º. Para efeito do parágrafo anterior, considera-se habitualidade a ocorrência de mais de 5 registros dentro de um mesmo mês. Artigo 3º. Os servidores comissionados da Câmara Municipal de Matias Barbosa submetem-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocados sempre que houver interesse da administração, conforme o parágrafo 2º do artigo 17 da Lei Complementar número 1392, de 30 de janeiro de 2018, sendo dispensados do registro de ponto. Artigo 4º. Sempre que existir a necessidade de trabalho em horário diferente do estabelecido no artigo 1º desta resolução, em especial nos casos de eventos como sessões ordinárias e extraordinárias, sessões solenes, sessões especiais, audiências públicas e afins, o servidor será convocado para trabalhar, dando-se a preferência à mudança de seu horário de trabalho, de forma que a atividade seja realizada dentro da jornada diária do servidor. Parágrafo único. A alteração do horário de trabalho deverá ser formalizada pela direção-geral e encaminhada ao servidor responsável pelos recursos humanos, que notificará o servidor sobre a alteração, com antecedência mínima de 24 horas. Artigo 5º. Quando não existir a possibilidade de alteração do horário de trabalho, conforme o previsto no artigo anterior, ou a necessidade de trabalho em horário excedente ocorrer no próprio dia, impossibilitando o planejamento prévio da alteração, as horas excedentes trabalhadas poderão, a critério do servidor, serem computadas como crédito para a folga ou redução de jornada posterior. Parágrafo único. O previsto no caput desse artigo não se aplica aos servidores comissionados, que se submetem ao regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocados sempre que houver interesse da administração. Artigo 6º. Considerando o período de recesso parlamentar e a consequente diminuição de carga de trabalho em alguns setores neste período, as horas excedentes acumuladas dentro de um exercício, 1º de janeiro a 31 de dezembro, deverão ser preferencialmente utilizadas até o limite máximo de 31 de janeiro do exercício posterior. Capítulo 2. Do controle de frequência dos servidores. Artigo 7º. O controle de frequência da jornada de trabalho dos servidores do quadro permanente da Câmara Municipal de Matias Barbosa será realizado por meio eletrônico de ponto biométrico, respeitadas as disposições em contrários dispostas nas legislações que normatizam as profissões regulamentadas. Parágrafo único. No caso de eventual trabalho externo, o registro biométrico de ponto deverá ser substituído pelo formulário constante do anexo 1 desta resolução, devidamente preenchido e assinado pelo servidor e pelo diretor-geral, sendo entregue ao servidor responsável pelos recursos humanos para a devida alimentação do sistema de registro de ponto. Artigo 8º. Não serão descontados os pequenos atrasos e nem quitados como horas extraordinárias os pequenos elastecimentos de jornada, que somados não ultrapassem o limite de 60 minutos mensais. Parágrafo único. Ultrapassada a limitação prevista neste artigo, sem a devida compensação, haverá o desconto integral dos atrasos em folha de pagamento, ou a quitação integral das horas extraordinárias trabalhadas. Artigo 9º. Serão aceitos os seguintes documentos para justificar a ausência do registro de ponto. 1.
atestado médico. 2. Atestado de comparecimento a consultas e exames médicos ou acompanhamento de dependentes elencados no artigo 217 da Lei 8.112 de 1990, até o limite de 12 por ano, limitados ao máximo de 3 por mês. 3. Certificados de curso de capacitação previamente autorizados pela Câmara Municipal. 4. Participação em tribunal de júri comprovado por certidão de comparecimento em plenário do tribunal de júri na condição de jurado. 5. Mandado de intimação judicial acompanhado de certidão de comparecimento. 6. Convocação do Tribunal Regional Eleitoral. 7. Documentos comprobatórios de afastamento previstos no artigo 62 da Lei Complementar número 1392, de 30 de janeiro de 2018. 8. Documentos comprobatórios de participação em eventos promovidos por conselhos ou sindicatos aos quais o servidor esteja vinculado, desde que a participação do servidor esteja previamente autorizada pelo presidente da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os documentos previstos neste artigo deverão ser obrigatoriamente entregues ao servidor responsável pelos recursos humanos, no prazo máximo de 72 horas contadas da ausência do registro de ponto. Parágrafo 2º. Ultrapassado o limite disposto no parágrafo anterior, o documento não será recebido, configurando-se a falta injustificada do servidor. Parágrafo 3º. Em virtude da necessidade de deslocamento do servidor, o documento disposto no inciso 2 deste artigo abonará, além do tempo necessário, a realização da consulta ou exame 2 horas anteriores e posteriores ao procedimento. Artigo 10. Todo servidor é responsável pelo controle de sua frequência e pela guarda do comprovante de ponto diário emitido pelo relógio, referente ao mês vigente, até a conferência e entrega do espelho de ponto. Parágrafo único. Questionamentos sobre registro ou falta de registros no espelho de ponto somente serão analisados mediante a apresentação do comprovante de ponto diário emitido pelo relógio. Artigo 11. Esquecimentos do registro do ponto poderão ser justificados através do formulário constante no anexo 1 desta resolução, devidamente preenchido e assinado pelo servidor e pelo diretor-geral, e entregue ao servidor responsável pelos recursos humanos para a devida alimentação do sistema até o limite máximo de 3 esquecimentos no mesmo mês. Parágrafo 1º. Em caso de esquecimento justificado, será considerado apenas o expediente normal do servidor, sendo eventuais horas excedentes desconsideradas. Parágrafo 2º. Quando constatada a habitualidade do esquecimento, ou seja, mais de 3 esquecimentos no mesmo mês, os esquecimentos excedentes não serão justificados, sendo computadas como falta as horas sem registros. Artigo 12. Quando em razão de problemas técnicos ou de força maior o registro de ponto biométrico não estiver em operação, o ponto deverá ser registrado através do formulário constante no anexo 1 desta resolução, devidamente preenchido e assinado pelo servidor e pelo diretor-geral, devendo ser entregue ao servidor responsável pelo recursos humanos para a devida alimentação do sistema de registro de ponto. Capítulo 3. Das férias. Artigo 13. A concessão de férias ao servidor respeitará o disposto no artigo 59 e seguintes da Lei Complementar número 1392, de 30 de janeiro de 2018. Artigo 14. O servidor deverá solicitar o gozo de suas férias através do formulário constante do anexo 2 desta resolução, com antecedência mínima de 60 dias, encaminhando o requerimento ao servidor responsável pelos recursos humanos, que encaminhará a solicitação à presidência para autorização. Artigo 15. O servidor deverá manifestar em seu requerimento o interesse de converter 1/3 das férias em abono pecuniário, bem como de fracionar o gozo das férias em 2 períodos, que deverão ser informados no requerimento. Artigo 16.
Após realizado o depósito do adiantamento de férias, o cancelamento de seu gozo somente poderá ser solicitado pelo presidente da Câmara Municipal, com a devida justificativa e em situação excepcional. Parágrafo único. O gozo das férias canceladas deverá obrigatoriamente acontecer dentro do período de 90 dias, contados da data de início do período originalmente solicitado, sendo que o novo período de gozo deverá constar no documento de cancelamento. Artigo 17. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Matias Barbosa, 2020. João Fernando de Assis Cipriano, presidente da Câmara Municipal, Sala das Comissões, 28 de abril de 2020. Carlos Alberto de Almeida, presidente. José Carlos de Souza Páscoa, relator. Solicita a secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Gostaria que lesse o ofício que foi mandado pelo Sincero. Não sabia. Só tem essa daí. Correspondências recebidas. Ofício número 13/2020, José Mauro de Souza, presidente do Sincerco de Matias Barbosa e região. Solicitação faz. Ofício número 13/2020, Matias Barbosa, 24 de abril de 2020. Aos cuidados de João Fernando de Assis Cipriano, vereador presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Assunto: cumprimento de decisão liminar dos servidores enquadrados no grupo de risco. O sindicato ingressou com ação civil pública na Justiça, requerendo, dentre outras coisas, a garantia de segurança dos servidores públicos frente à pandemia do Covid-19, por meio do processo 50.00.209.83.2020.813.0408. Depois de publicada a decisão liminar em 1 de abril de 2020, a Justiça determinou alocar os servidores enquadrados no grupo de risco à Covid-19 prioritariamente em serviço remoto, residencial, teletrabalho, sendo certo que são mantidos em funcionamento regular os serviços tidos por essenciais. Concedeu prazo de até 72 horas para o cumprimento imediato da decisão liminar. Requer de Vossa Excelência que disponibilize uma lista ao sindicato dos servidores que possuem 60 anos. Reitero os protestos de estima e consideração. Despeço-me cordialmente. José Mauro de Souza, presidente do Sincerco MB e região. Conceda a palavra livre para apresentação de proposição sem discussão. Passando para a ordem do dia, está em discussão a proposição de resolução número 05/2019, que regulamenta o controle de frequência, a jornada extraordinária, a compensação de jornada e a concessão de férias na Câmara Municipal de Matias Barbosa. Pronto, presidente. Com a palavra, vereador Carlos Alberto. Só para complementar, senhor presidente, está em discussão e segunda e última votação aí. Parece que, só para ficar mais claro. Tá? Está em discussão em segunda e última. Foi? Ele não falou só que está em discussão. Só para deixar claro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em segunda e última. Discussão e votação. Solicito os vereadores se coloquem de pé, por favor. Em conformidade ao disposto na linha G do inciso 7 do artigo 15 do Regimento Interno, promulgo a resolução de número 395, de 28 de abril de 2020, que regulamenta o controle de frequência,
a jornada extraordinária, a compensação de jornada e a concessão de férias na Câmara Municipal de Matias Barbosa. Muito obrigado. Tem um vereador inscrito? Escreveu? Palavra ao vereador Carlos Alberto. Vereador inscrito. Presidente, eu gostaria de deixar registrado, até para questões da nossa história, né? Que às vezes são publicados jornais, revistas, matérias televisivas. Contudo, eu acho que a reunião da Câmara também pode servir como um testemunho histórico do que nós estamos passando hoje. Desde 26 de fevereiro, salvo engano, essa 26 ou data próxima aí, nós somos acometidos por esse vírus, né, o SARS-CoV-2, e que vem provocando aí essa pandemia de Covid-19. E eu gostaria de deixar registrado em ata esse momento tão triste para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. E eu gostaria de fazer uma leitura sobre o que é esse vírus, sobre as consequências dele e sobre esse triste momento que a gente tem enfrentado. O que é o Covid-19? Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. O que é o coronavírus? O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China, e provoca a doença chamada de coronavírus, Covid-19. Quais são os sintomas dessa doença? Até recentemente foram registrados tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, entre outras aí que estão sendo citadas por essa semana, mas que ainda não tem nenhuma confirmação. Esses aqui são os principais sintomas. Sua transmissão se dá através de toque no aperto de mão, gotículas de saliva, espirros, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclado de computadores. E aí, presidente, o que nos chama a atenção é a velocidade e a violência que esse vírus tem avançado por todo o mundo. Eu vou falar um pouco dos números de Minas Gerais e de Matias Barbosa, e vou citar também alguns números do Brasil e nacional, mas vou detalhar um pouco mais sobre Minas Gerais, o estado onde Matias Barbosa está inserido. Os números de hoje, do dia 28/4, publicado pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, totalizam em casos confirmados, e casos confirmados mais óbitos, né, porque esse número ele é um somatório dos óbitos e os casos confirmados. São 1.649 casos confirmados. Óbitos em investigação, 88. Óbitos descartados, 388. E óbitos confirmados, 71. Chama-nos a atenção que desses 1.649, descontando 71 óbitos, nós temos 775 casos confirmados do sexo feminino
e 806 casos de contaminação do sexo masculino, num total de 1.578 casos que não evoluíram para óbito. Destes, 77% estão entre as idades de 20 a 59 anos, que somam cerca de 1.514 indivíduos. Entre os óbitos, são 34 mortos do sexo feminino e 37 do sexo masculino. E sendo que de 0 a 9 anos é 0, de 10 a 19 anos, 0 morte, de 20 a 39 anos, são 3 mortes, de 40 a 59 anos, 11 mortes, e com idade de 60 ou acima de 60 anos, são 57 mortes, totalizando aí 80% com 60 anos ou mais. Dessas mortes, alguns fatores de risco contribuíram, como? Aí eu vou falar aqui o fator de risco e a quantidade de gente que faleceu, tendo em vista esse fator de risco. Obesidade, foram 6 mortes, doença renal, 8, neoplasia, 8, pneumopatia, 10, cardiopatia, 15, diabetes, 17, hipertensão, 36 e outros 17 casos. Se somarmos esses números, nós vamos ter aí 117 casos. Contudo, fica uma pergunta, mas nós temos 71 óbitos. Isso porque alguns indivíduos apresentaram mais de um fator de risco. Então, é onde dá essa soma, né? Além do número de casos confirmados. E do total de óbitos confirmados, tem uma outra coisa que nos chama a atenção. 11 casos não tinham fator de risco. O óculos está embaçando aqui, presidente, por causa da máscara. E quanto ao quadro outros, né, que traz aqui, que nas comorbidades, onde fala que doença renal tal, tem um número de 17 mortos enquadrado nesse quadro outros. São indivíduos que apresentaram um quadro de tabagismo, hipotiroidismo, doença genitourinária, uma palavra difícil, não? Doença hepática, doença neurológica, transtorno mental, acidente vascular cerebral, sequela de poliomielite, desnutrição e dislipidemia, é isso? Eu estou recorrendo aqui à nossa colega vereadora, que é médica, vai ser médica agora, né? E então ela está, quando eu falo alguma palavra técnica errada, ela me ajuda ali. Mas, presidente, eu estou passando esse relato para que fique registrado o que nós estamos enfrentando. Porque daqui a alguns anos, né, as pessoas poderão pesquisar aí as nossas atas, as nossas reuniões, elas vão ver que Matias também foi acometida desse mal. E hoje foi publicado, agora há pouco, Matias, nós temos 36 casos suspeitos, e desses 36, pelo que eu entendi, 32 já foram descartados. Então, nós temos 4 casos em andamento. E o que me chama a atenção também é a velocidade do crescimento dessa contaminação. Semana passada, na nossa reunião de quarta-feira, 22/4, nós tínhamos em Minas Gerais 1.283 casos confirmados e 47 mortos. Hoje, nós temos 1.649 casos confirmados e 71 mortes. Dos casos confirmados, houve um aumento de 28%. E entre as mortes, um aumento de 51%. Então, assim, é uma coisa que vem nos chamando a atenção pela velocidade
por esse alto índice de mortalidade. Está certo que tem muita gente se recuperando, graças a Deus, mas nós temos que tomar todos os cuidados, a gente tem que levar mensagens, e aí eu apelaria, presidente, que o site da Câmara pudesse postar mensagens, né, otimistas, de conscientização, ou linkar lá, não sei se já está sendo feito, talvez não, mas linkar no nosso site, o site do governo federal, do estado, para que as pessoas possam, quem precisar, né, lógico que é um fato que está mais do que discutido já, mas ainda tem muita gente que fica em dúvida, o que pode, o que não pode, o que deve fazer, e a questão das máscaras, às vezes a pessoa usa a máscara, mas não sabe fazer o uso correto, a gente mesmo às vezes fica em dúvida, então que pudesse, que o senhor pudesse estar orientando a nossa comunicação, que colocasse essas mensagens lá. Vou trazer também o número desse Covid a nível nacional e a nível mundial. No Brasil, agora até às 17 horas, no site do Ministério da Saúde, eram 66.501 casos confirmados e 4.543 óbitos. Num outro site, já que tem a atualização junto aos estados, esse número já saltou, já são 68.188 indivíduos com casos do Covid confirmados e 4.674 mortes. No mundo, já são 3.083.647 casos confirmados e 213.824 mortos. Então, senhor presidente, eu quis só trazer essas informações para que a gente desperte em cada um de nós o senso de um cuidar do outro, que a gente precisa disso. Às vezes a gente vê a pessoa ali sem uma máscara ou com uma conduta errada, às vezes a gente fica meio receoso de falar com a pessoa, olha o distanciamento, e a pessoa às vezes não aceitar de bom grado aquela informação que a gente está levando até para o cuidado dela, mas eu acho que hoje passou a ser um dever nosso, da gente estar cobrando sim do nosso próximo, do nosso amigo, do nosso vizinho, porque os números estão aí. E como o vereador Benedito fala, contra prova não há... Como é que é, vereador? Contra fatos não há argumentos. Não há argumentos, né? Então, assim, a gente está trabalhando aqui com informação oficial e ainda há quem diga que alguns desses números pode ser 15 vezes maior ainda, devido à subnotificação. Então, assim, eu acho que a gente precisa redobrar os cuidados, a gente precisa estar levando informação às pessoas, né, conscientização, e a gente precisa estar auxiliando nesse momento, principalmente a gente que exerce uma posição de liderança, a gente está conscientizando as pessoas do que realmente precisa ser feito para a gente vencer essa luta aí. E tem, né, as duas correntes. Tem a corrente dessa defesa, dessa proteção, dessa prevenção, mas também tem a corrente da economia, corrente econômica, que a gente precisa arrumar caminho para que a gente volte a trabalhar. Muitos brasileiros, nós estamos, ontem mesmo, eu vi manchetes com várias pessoas chorando, porque não estão tendo como se sustentarem. Então, a gente precisa achar um caminho e achar um meio de defesa para a gente vencer essa crise de saúde e essa crise econômica que nós estamos enfrentando, e a tendência dela é aumentar ainda mais. Só isso, presidente. Perfeito, vereador. Com certeza nós vamos aí, né, dar mais atenção aí a esse pedido, tá? Pela ordem, presidente. Foi no vereador. Com a palavra, vereador Alencar. Senhor presidente, a próxima reunião nossa será segunda-feira que vem. E eu queria aproveitar o momento que amanhã nós temos a nossa amiga Priscila formando. Então eu queria aproveitar e te parabenizar antecipado, tá, Priscila? Parabéns a você.
desejo muita felicidade para você. Eu tenho certeza que você está sendo o orgulho da sua família, como você já tem seu irmão, sua família. Você pode ter certeza que tudo que vocês estão colhendo é fruto de seu pai e sua mãe. Você está de parabéns por dar orgulho para sua família. Parabéns. Faço minhas as palavras do José de Alencar Silva. Muitas felicidades, sucesso na nova carreira. Eu também. Muito obrigada, gente. Pela ordem, presidente. Terceiro. Presidente, então na Só- próxima reunião nós temos uma médica, né? Pois é. Agora. Eu até cheguei a comentar com alguma pessoa que vamos deixar para segunda-feira para a gente fazer uma surpresa para colegar. Às vezes eu tenho tempo. Não, Mas aí, ó, Vai. na próxima reunião, presidente, sugiro que ela venha toda paramentada de médico. aí, Ela já está paramentada ali. Só que vem com o etestocópio, a próxima reunião, fazer exame na gente. a próxima reunião, eu acho que o nosso secretário ainda está de atestado, tá? Hã? Não, Deixar mas- na secretária DOC outra vez, né? Não, aí ela já pode dar atestado. Consulta. Ela já pode assinar. Consulta, Mais algum vereador? presidente, só para complementar aí, desejar a Priscila felicidade, sucesso nessa nova empreitada dela. E eu já tinha falado para ela, através das redes sociais, inbox lá, o quanto que eu admiro. Foi uma guerreira, ela encarou essa responsabilidade de ser vereadora, de estar vereadora, e ao mesmo tempo encarou também a vontade de ser mãe, a responsabilidade da gestação, e ainda estava estudando. Então, assim, eu falo com ela que ela é de uma garra, de uma coragem. E mãe duas vezes, né? Então, assim, e dois filhos bem jovens, né? E tem que tirar o chapéu para ela, porque de fato é de muita luta, muita garra. Não é fácil fazer só a faculdade por si só já era uma coisa estressante. E ela ainda tirou forças ainda para dar à luz, né, para gerar um filho e para verear ainda, que também é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, não tem palavras para mostrar, admirar, para expressar a minha admiração por essa pessoa que está aí, que sempre nos surpreende, e estou mais uma vez surpreso com tudo isso. Que, primeiro foi a surpresa dela nas eleições. Ela veio tímidazinha, com quem não quer nada, e fez uma campanha bonita, maravilhosa, mostrou a que veio, uma política que demonstrou personalidade, né? Eu sempre falo isso com ela, e depois ela engravidou, já estava fazendo a faculdade. É difícil a gente ver pessoas assim com tanta garra, com tanta determinação, com tanta vontade. Então, parabéns, Priscila. Parabéns aí 3 vezes, né? Por ser vereadora, ter feito um grande mandato, que você prossiga na política. Parabéns pela filhinha, né? Que você teve durante esse período de luta. Os dois na faculdade. E parabéns também por mais essa graduação, né? E que você traga bons frutos para Matias Barbosa com seu conhecimento, transmita esse conhecimento, ajude a levar o nome da nossa cidade e que você colha frutos disso tudo, dessa garra que você teve aí, tá bom? Parabéns, felicidades. Senhor presidente, posso? Eu agradeço as palavras de carinho de vocês. Não tenho nem como me expressar sem chorar, porque realmente é um momento de muita emoção. Assim, eu estou muito feliz, a minha família, meu marido, o Hugo. As crianças não entendem muito, que são muito pequenos, né? Mas meus pais, meus irmãos, minhas cunhadas, estamos todos muito felizes. E eu fico muito feliz também com as palavras de carinho de vocês. Eu sei que são verdadeiras. Alencar, João, Marquinho, Bené, o Pé no Chão, você, Beto, que já me falou várias vezes. Então, eu fico muito emocionada, fico muito feliz. Eu agradeço a todos e, assim, a gente não queria formar dessa forma que estamos formando,
porque, na verdade, a faculdade, eu fico emocionada, terminaria agora, né, no mês de junho, porque nós entramos em 2014 e a faculdade terminaria agora em junho de 2020. Só que essa questão da pandemia acabou paralisando as atividades da faculdade e o governo lançou uma medida provisória autorizando quem estivesse no último período, né, desde que tivesse cumprido uma carga mínima de 75% do estágio do internato, que são os 2 últimos anos, que essas pessoas poderiam colar grau. E depois de muita conversa, né, os professores, com os alunos, os diretores da faculdade, eles resolveram antecipar a nossa colação. E assim, a colação está prevista para amanhã, a princípio será 11 horas da manhã, e a cerimônia vai ser uma coisa muito simples, serão 8 alunos por vez, para não gerar aglomeração. Os nossos pais, né, e familiares, ninguém pode participar, são só os alunos mesmo. Mas com certeza estamos todos muito felizes, né, porque é o fim de um ciclo. Na verdade, o médico nunca vai parar de estudar, tem sempre que estar atualizando, buscando, mas é um fim do ciclo, desse ciclo da faculdade. Não é da forma que a gente desejou, mas a alegria é a mesma, né? E a gente espera poder contribuir, né, para a saúde da população, com o que a gente puder fazer de melhor, com orientação, dando atenção, sendo um ombro amigo e podendo contribuir com a saúde das pessoas. Então, a gente está muito feliz. Eu agradeço a todos vocês. Obrigada, gente. Eu acho até que mereceu a salva de palmas, né? Não havendo mais orador inscrito, solicito à secretária que faça a chamada final dos seus vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Fernando de Assis Presente. Fernando. Joaquim Benedito de Almeida. Presente. José Carlos de Souza Páscoa. José de Alencar da Silva. Presente. Marcos Martins. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha, presente. Rita Edith de Oliveira Fernandes. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado o trabalho. E vamos para a próxima reunião daqui a pouco. Vamos só dar um intervalo de uns 10 minutos, né? Muito obrigado a todos.